Esse corte tem um patrocínio de Cepera. A Cepera inventa, a gente reinventa. E o Vasco? A galera estava comemorando a vitória de 2-1. O próprio Rafael Paiva reforçou lá atrás, abandonou e ficou se defendendo. E o Bolazier acabou fazendo 2. E aí? Já tinha feito 2 aqui no São Januário. Aqui no Rio, né? Fez um. Fez um naquele 4. Ele tem 6 gols no Brasileiro, 3 contra o Vasco, cara. Metade. Tá explicado. Carrasco, cara. Mas o que houve com o Vasco ontem, além da desatenção lá da zaga? O torcedor do Vasco pode ficar chateado comigo, garotinho, mas de novo o Vasco faltou time. Eu acho que o Vasco, Mas assim... o Rafael Paiva não mexeu errado quando quis segurar a Garotinho, vitória? eu tô na linha que eu acho que não tem substituição certa olhando pro banco do Vasco. Qualquer coisa até ele colocar, até ele tentar, a gente vai aqui discutir. E eu acho que o bom é sempre que ficou sentado no banco. A gente vai falar assim, mas ele colocou o Souza, era pra ter colocado o Sforza. Se o Sforza entra e vai mal, a gente fala, por que ele não colocou o Souza, crescia o time? Ele botou ontem o Eric Marcos, ele não colocou o Emerson Rodrigues. Mas se o Emerson Rodrigues vai mal, ele não botou, eu acho que não tem mais assim... Diferente do Botafogo, por exemplo, que vai entrar, você fala assim, esse cara aqui vai entrar e vai rodar, vai mandar bem. No Vasco, eu acho que tá tentando procurar alternativa, mas tá faltando time. Agora, eu vi muita crítica de torcedor vascaíno, achando que naquela hora que ele mexeu, reforçando a zaga, não foi? Ele colocou o Michael, mas já foi no finalzinho. Finalzinho, né? Pois é. Tirou o Adson. Mas tava 2-1. Tava 2-1. 2-1. E aí? Mas eu acho que ali era até um momento adequado pra fazer isso, garotinho. O Criciúma tava usando muito a bola aérea e o Vasco só tava sofrendo com isso, tava até conseguindo se defender. Aliás, tem sido uma norma, né? O Vasco toma gol na bola aérea. No final, levou do Bragantino também em São Januário. Mas ali foi um pouco diferente contra o Bragantino, porque se você pegar o jogo, o Vasco virou o jogo no segundo tempo e o Bragantino só teve aquela chance. O Bragantino não perdeu o gol. O Criciúma teve umas 2, 3 chances, algumas defesas do Léo Jardim, e sempre com essa bola cruzada que pegava o cara por trás do lateral. Foi desse jeito que saiu o gol do Bolazier, que foi pro Paulo Henrique, pulou mais do que ele, foi um cruzamento, um lançamento lá do meio da intermediária, um pouquinho depois. O Vasco tem até um frame dessa jogada, né? Um print, né? Que tem... estão na área do Vasco o Léo, zagueiro, Léo Pelé, o Maicon, que tinha entrado, o João Vitor e o Paulo Henrique. E só 2 do Criciúma. E o cara conseguiu fazer o gol. O Bolazier tava com o Paulo Henrique, e perto do Paulo Henrique estavam o Maicon e o João Vitor. Então, se um dos dois fosse ajudar, pulariam 2 do Vasco contra 1 do Criciúma. Era mais difícil, né? O Vasco tá precisando de reforços? Urgentemente, garotinho. Precisa. Principalmente pra onde? Garotinho, eu acho o Vasco precisa de um zagueiro pra ser titular, pra fazer dupla com o João Vitor. Acho o Vasco, se pudesse trazer mais um volante ali, porque o volante do Vasco tem rodado muito. O Vasco fez um empréstimo do Zé Gabriel pro Curitiba, ajudaria. E acho o Vasco precisa trazer um atacante reserva pro Verratti e mais um ponta ali pra revezar com o David. Eu acho que são no mínimo 4 reforços pro Vasco ter um brasileiro completamente sem susto. O Vasco aí, se tivesse somado a vitória contra o Bragantino e a vitória ontem, já estaria com 32 pontos. E aí eu diria que praticamente livre do risco do rebaixamento. Com 28, com um time com jogos atrasados igual o Inter, eu acho que o campeonato ainda pode surpreender de uma maneira negativa. E quando eu digo que falta elenco, é porque o Rafael Paiva começa a rodar, começa a ser obrigado a mexer. E ontem, por exemplo, não tinha o Verratti, teve que colocar o Ryan, que é o menino da base, de 18 anos. Eu acho que o Vasco precisa dar um pouquinho mais de experiência nesse elenco.